Olha, eu não sei se tem alguém contando, mas já passou de um mês essa confusão toda do IOF. E eu já falei sobre ele aqui na coluna. Você pensa que acabou? Jamais. Seja bem-vindo ao Brasil. Você piscou e o governo fez o quê? Mexeu de novo no IOF. Sim, de novo. E agora o nosso amigo Decretinho trouxe quem? Mais um amiguinho, para provar que o brasileiro não tem um minuto de paz, né? O amiguinho é a MPzinha, uma medida provisória, inclusive com indireta para o investidor de cobertura. Essa história da cobertura é das piores ideias de comunicação que eu já vi na minha vida, e olha que eu escuto muita coisa ruim, mas enfim. Mas calma, que a história não para por aí. O que parecia só mais uma arrecadação por decreto, que a gente já viu por tantas vezes aqui nesse país nosso tropical, virou um pacote completo de imposto para todos os gostos. E foi publicado em 2 atos. Um decreto com efeito imediato e uma medida provisória cheia de pegadinhas com validade a partir de janeiro para a maioria das coisas. Ou seja, se você acha que a parte ruim já passou, senta, porque tem muito mais coisa vindo por aí. Vamos começar do começo? Decreto 12499, também conhecido como Vamos rever o IOF porque dialogamos com o mercado? Então, aqui a gente precisa fazer um túnel do tempo para poder entender como é que a gente chegou até aqui. 22 de maio, edição extra do Diário Oficial, 18 horas. Mercado fechou, o governo anuncia o aumento do IOF. Meio mundo desaba na cabeça do governo, porque afinal de contas ninguém aguenta mais aumento de imposto na miúda com o governo gastando igual herdeiro. Chiadeira infinita, 23 horas do mesmo dia, outra edição extra do Diário Oficial, voltando atrás em pouquíssimas coisas do decreto que tinha saído só 5 horas mais cedo. Isso porque na coletiva disseram que todas as medidas teriam sido cuidadosamente avaliadas e representavam exatamente a direção tributária da equipe econômica. Mercado bravo, sociedade brava, deputado e senador fingindo que estão bravos, todo mundo bravo e o governo diz: torcedores, calma. Eu vou rever isso daí. E também vou apresentar uma fonte alternativa de receita. Para quem não sabe, em governês, fonte alternativa de receita significa aumentar outro imposto, qualquer um, entendeu? O importante é continuar aumentando. Não é a primeira vez que tentam enfeitar aumento de imposto com narrativa de justiça social, mas vamos combinar? É um truque velho. Porque a verdade é que quando o governo tributa, não importa se a pessoa mora na cobertura ou se ela mora na laje. O custo chega em todo mundo. E eu acho que isso a gente já deixou claro aqui na coluna. Bom, se geral estava esperando uma harmonização facial no IOF, o que o governo entregou foi um skincare e olhe lá, tipo 2 creminhos no turno, vida que segue, só isso. Mudou o quê? Quase nada. Óbvio que a galera que já tava brava ficou o quê? Mais brava ainda. Aí a gente continua. Na segunda-feira passada, menos de uma semana depois de publicado o decreto novo, o terceiro, a Câmara dos Deputados correu para votar a tal urgência do projeto de decreto legislativo, o famoso PDL, que tenta sustar os efeitos desse aumento. Mas antes que os emocionados de plantão cheguem aqui, tem um pequeno detalhe. Urgência não é mérito. Não foi votado se o decreto vai cair. Não foi discutido se o aumento é justo. Foi só um sinal de que o Congresso pode discutir o tema mais rápido. Se quiser, um dia, quem sabe. Se você não viu o Fala Duquesa do feriado, corre lá para ver, porque eu comento justamente a entrevista do presidente da Câmara, Hugo Mota. Mas, enquanto isso, tudo continua valendo. O IOF aumentou e o imposto está sendo recolhido, sim senhor. A chance desse decreto ser derrubado é bem pequena. Eu odeio ser portadora de más notícias, porque o Congresso adora dar bronca em público, mas quando chega o projeto de verdade, a turma some. É tipo comentarista de rede social, na hora de xingar tem umas 80 mensagens, quase todas iguais. Na hora de entender o assunto e ver o vídeo completo, aí a preguiça toma conta do ser humano, não é mesmo? Aí você pensa, ufa, foi só o IOF. Era só o IOF. Do verbo, o governo tinha outras cartas na manga. E foi aí que ele jogou a medida provisória 1303, inclusive no mesmo dia. Uma MP gigante, cheia de artigos, incisos e parágrafos. Mas calma, eu li por você. E o nome do jogo agora é Fim das Isenções. Mas espera, fim das isenções para quem? Para o andar de cima? Para altíssima renda? Não, fim das isenções para você mesmo. Você que guardou aí uma graninha ali na LCI, no fundo imobiliário, que fez um day trade na esperança ali de virar um coach financeiro. Então,
Anota o que vem por aí. Hoje, o pequeno investidor ele pode aplicar ali em LCI ou LCA e não pagar o imposto de renda sobre os rendimentos. Também tem aquele fundo imobiliário bonitinho, te dava uma rendinha isenta, sabe, Fiagro? Então, eram eles os últimos refúgios da classe média que ainda queria guardar algum dinheiro. Mas vem cá, não é você que fala que isenção distorce o mercado e não é o cenário ideal? Sim, sou eu mesma. Isenção causa distorção, claro que causa. Então a gente tem que olhar todas as isenções com um olhar mais técnico. Tá bom, o governo olhou com esse olhar técnico? Não, ele olhou e pensou, vamos tributar isso daí? Sem plano, sem técnica, sem um objetivo de simplificação, nada disso. Então, resultado, a partir de janeiro de 2026, se a MP for aprovada do jeito que tá, 5% de IR no seu rendimento, sem escapatória, com um selo ali, Justiça Social de PowerPoint, talvez, enfim. Cripto também entrou, a faixa de isenção que existia era de R$ 35.000, não existe mais. Tabela progressiva? Pra quê? Quem ganhar ali mais de 30 milhões ali em operações com ativos virtuais, na realidade, vai ter uma redução de alíquota para 17,5%. Qual que é o resultado? Um Frankenstein fiscal. Tem alíquota para tudo que é lado, tem regra diferente para cada ativo e o discurso de simplificação foi passear. A MP 1303 é uma tentativa fracassada de modernização tributária, simplesmente porque o objetivo dela não é e nem nunca foi racionalizar a cobrança, foi só arrecadar mais. E ainda tentam vender como justiça tributária. Ou seja, o governo decidiu colocar imposto em cima de quase tudo que dá algum rendimento e ainda segmentou as alíquotas, uma para isso, outra para aquilo, enfim. Parabéns, Brasil! Eu acho, particularmente, que o Brasil pega a ideia de ser chamado de manicômio tributário e acha que é um desafio. Tipo, se eu me esforçar direitinho, eu acho que eu consigo piorar. E dá, sempre dá para piorar. O investidor pessoa física, que já tinha que estudar planilha, prazo, tabela regressiva, agora vai precisar de um curso só para entender a diferença de tributação entre os investimentos. E olha que o Ministério da Fazenda ainda está dizendo que isso não muda nada para ninguém, que o fato de tributar LCI, LCA, FII, FIAGRO não impacta o setor imobiliário, não impacta o agro. Aí eu fico pensando, quem é que vai contar? Eu ou vocês? Eu conto ou vocês contam? No fim, é isso que parece o objetivo. Não arrecadar direito, mas arrecadar mais do jeito que der. Eu não sei vocês, mas o que me irrita de verdade é o tom. Porque não basta tributar mal, ainda precisa o quê? Zombar da gente. Quando questionado sobre o aumento ali do IOF e a tributação dos investimentos, o ministro da Fazenda soltou a seguinte frase: essas medidas só afetam quem mora na cobertura. É sério, essa foi a declaração. Como se só milionário tivesse ali um LCI. Como se só herdeiro de jatinho tivesse fundo imobiliário. Como se qualquer investimento já não fosse, por si só, uma luta contra a instabilidade, a inflação e a própria Receita Federal. Como se o país não lutasse por tantos anos para criar uma cultura em que as pessoas tenham investimentos e pensem no futuro. Vamos combinar aqui? A classe média que tenta guardar um dinheiro não está na cobertura, ela está no esforço, ela está no planejamento, no não vou jantar fora esse mês porque estou poupando para viajar no que vem. Se viajar tem IOF, hein? Não esquece não, pelo amor de Deus, já colocou o aumento do IOF. E esse é o problema de governar com planilha e frase de efeito, sabe qual é? A realidade é outra. Então vamos recapitular aqui para a gente não ficar perdido em tantas medidas. O IOF ele aumentou por decreto, ele já está valendo, o Congresso ensaiou reagir, mas até agora nada de concreto aconteceu, e como se tudo isso fosse pouco, veio uma medida provisória que quer tributar até investimento de baixo risco, vendida como justiça tributária, mas que na prática só aumenta a confusão. O que temos aqui não é uma política fiscal, é um remendo emergencial. O governo diz que precisa arrecadar, mas não corta gasto, não enfrenta privilégio e vai lá caçando cada centavo no bolso de quem está tentando juntar algum dinheiro. O Brasil está virando especialista em aumentar impostos sem chamar de aumento. É IOF, que é só para quem é bilionário, é imposto de renda na LCI, que só rico tem, é fundo de investimento imobiliário, que não contribui com o país. Tudo com a desculpa da justiça social, mas sem tocar nos verdadeiros intocáveis. Então, quando você ouvir o termo reforma tributária financeira, desconfia. Sabe por quê? Porque o que a gente tem mesmo é uma gambiarra tributária. Curte, compartilha, manda para aquele amigo que ainda acha que fundo imobiliário é coisa de milionário. Semana que vem tem mais, segunda-feira, 9h30 da manhã, aqui no Estadão. No único lugar onde aumento de imposto não passa batido e não tem outro nome, é a sua coluna. Não vou passar raiva sozinha, porque se o governo insiste em fingir que tá tudo bem, a gente insiste em lembrar que não tá.